Voltou. Tá piscando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridinhos, então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente entra agora nas transformações da vida humana e no decorrer do crescimento e da parte evolutiva, né? Lá na página 9. Então, o que a gente tem dessa gama histórica, né, que é colocada, que é o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem se surgiu há 3,5, 4 milhões de anos atrás, tá? Então a gente é uma espécie relativamente nova no âmbito evolutivo. E essa crescente evolutiva acabou assim acontecendo de uma forma direta e de uma forma eficaz para que o ser humano se desenvolvesse e tomasse o seu lugar no planeta, né? Então o que a gente tem disso como parte histórica, que os primeiros hominídeos, né, que pertenciam ao gênero Australopithecus, eles acabavam se diferenciando dos demais primatas por conta da postura ereta, né? A locomoção bípede, né, andar em duas patas, e uma arcada mais próxima da espécie humana, né? Apesar de ser considerado o primeiro ancestral humano, claro que não existem ainda estudos conclusivos, né, sobre a escala evolutiva. É colocado que nós temos de relatos históricos nisso, né? Segundo ainda alguns desses estudos, os sucessores dos Australopithecus foram os Homo habilis, né, há 2,4 milhões de anos atrás, e o Homo erectus, tá? O qual haveria surgido há cerca de 1,8 milhões de anos. Então, como característica, ele apresentava um maxilar com uma consistência maior, né, e seus dentes seriam mais largos. Além disso, tinha uma caixa craniana de maior porte e também uma postura mais ereta. Significativamente, o aumento do volume da caixa cranial foi culminante para que os seres humanos evoluíssem, adquirissem a capacidade de raciocínio lógico, né, do pensamento, e tomassem conta do planeta, tá? É claro que logo ali na frente a gente tem ainda os processos, né, de evolução dessas espécies a partir dessa característica evolutiva, né? Então, após isso, teve o aparecimento do Homo sapiens, né? Que foi uma espécie que descendeu do Homo neanderthalis, tá? E esse integrante do processo evolutivo humano, ele teria vivido lá cerca de 230 a 30 mil anos atrás. Então, de acordo com os estudos mais recentes, né, os neanderthalis já produziam armas e utensílios com uma sofisticação maior e realizavam rituais funerários, tá? Durante algum tempo ainda teriam vivido juntamente com o Homo sapiens moderno, né? E nós que somos o Homo sapiens sapiens, né? Que foi o último correspondente à nossa espécie, que surgiu há mais ou menos 150 mil anos atrás. E de acordo com os estudos, esse último estágio da escala evolutiva, o Homo sapiens moderno, né, teve a capacidade gigantesca de se espalhar por outras regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo, ou seja, eram nômades, né, em sua maioria catadores, né, antes de conseguir aprender a plantar e colher e estabelecer morada. E uma coisa bem consolidada que se teve dentro das conquistas, né, comparado com os seus ancestrais, foi a capacidade de desenvolver uma linguagem, tá? Dominar o fogo e construir instrumentos diversos. Então aí a gente teve assim, com a interrupção desse processo evolutivo, se deu início a outros processos, né, que constantemente ocorrem no desenvolvimento dos seres humanos, né? E esses outros processos empreenderiam formação de manifestações, organizações sociais mais completas, né? Eles aprenderem a fixar casa, fixar moradia, e isso foi muito importante para o homem, né, se organizar
e acabar se instalando em determinados locais, né? Então isso acaba culminando nas nossas fases da nossa vida, né? A gente tem essa separação da fase, já comentamos sobre isso, que para a formação de um ser humano novo, ele só vai ocorrer a partir da reprodução sexuada, né? Quando você tem a troca gamética, que vem da mãe e vem do pai, metade de cada um a carga genética, e quando você tem essa troca de gametas entre os ovócito e o espermatozoide, você tem a fecundação e uma nova e o surgimento de uma nova vida, né, que acaba ocorrendo através da formação do embrião, por inúmeras mitoses, né, por inúmeras divisões celulares que acabam ocorrendo, que como a gente tinha visto algumas aulas atrás, a gente sabe que o nosso corpo é formado por milhares de células e acabaram culminando nessas milhares de células que formam o nosso corpo todo, né? Algumas células se diferenciando no tecido da pele epitelial, no tecido muscular, no tecido sanguíneo, no tecido ósseo. E após algumas semanas, né, esse embrião acaba sendo chamado de feto, tá? Até que ocorra todo o seu desenvolvimento embrionário. Por volta lá das 40 semanas ele nasça, né? Você tem o nascimento. Então, como ocorre nos diversos seres vivos, né? Os seres humanos eles também passam por um ciclo de vida, por um ciclo de desenvolvimento que são bem separados e bem distintos, né? Que são lá a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, né? E nós temos ainda as fases de transição dentro dessas etapas de vida que acabam culminando na puberdade e na juventude, né? No desenvolvimento juvenil. Então todos os seres vivos passam por duas etapas de vida: o nascimento, que ocorre a partir lá da fecundação, o desenvolvimento de uma vida nova, o crescimento, o aflorar dessa vida nova, né, até o nascimento desse bebê, que é quando assim começa, digamos, a vida propriamente dita desse indivíduo. E a morte, que é quando ela se encerra, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele tem uma morte celular programada, né? Em determinado momento o corpo ele vai parar de funcionar, as células vão parar de funcionar. E aí esse período entre o nascimento e a morte ele varia muito de acordo com a espécie e de acordo com diversos fatores, né? Que nós somos, que nós sofremos pressão, né? E de acordo com a qualidade de vida desse indivíduo, por exemplo, tá? Por exemplo, assim, camundongos, eles não costumam viver mais do que 4 anos. Os gorilas geralmente não ultrapassam os 40 anos, né? E os seres humanos não conseguem ultrapassar também os 120 anos. Então a gente tem, historicamente, tem pessoas com 100 anos, 101, 102 anos, mas dentro dessas características celulares, né? Então nós costumamos considerar a vida humana que está dividida nessas fases, né? E a forma dessa divisão ela acaba variando bastante, né? Mas de uma forma geral ela é feita desse jeito. Nós temos a infância, né? Que é aquela fase de desenvolvimento que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. E é um período totalmente novo para essa espécie que veio ao mundo agora, né? Que através do nascimento vai ter conhecimento do mundo à sua volta, porque é ali que a gente começa a descobrir o mundo à nossa volta, as relações entre as pessoas, começamos a falar, a andar, começamos a aprender, né? Porque é quando iniciamos os estudos, aprendemos que possuímos regras e limites, então somos bem dependentes dos nossos pais e responsáveis. Aí também que ocorre aquela capacidade dos cuidados parentais, né? Que uma espécie ela consegue ser muito bem adaptada, principalmente quando você tem esse cuidados parentais, né? Que vem dos pais, né? Do pai e da mãe ou responsáveis,
que acabam aportando todas as possibilidades para que essa espécie se desenvolva bem, né? Que ela consiga crescer e se desenvolver bem. Então nós somos muito dependentes dessas relações dos pais ou responsáveis nossos, né? E a partir daí nós temos a adolescência, que costuma ir dos 12 anos aos 20 anos de idade, tá? E é uma fase que ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente, porque você tem uma série gigantesca de transformações hormonais que estão acontecendo aí, uma liberação hormonal maior, mudanças nos pensamentos, uma independência um pouquinho maior, e essas caracterizações elas são dadas por essas alterações corporais que ocorrem no nosso corpo, né? Então nas meninas você tem o aparecimento dos seios e o desenvolvimento, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a ficar mais largo, né? E surge a menstruação, que é aquela explosão hormonal que ocorre no organismo a partir da progesterona, né? Nos meninos, a voz começa a engrossar. Algumas vezes no início dessa mudança ela pode se apresentar um pouco desafinada, né? Porque a testosterona, que é o principal hormônio masculino, está atuando, então o corpo está amadurecendo, tá? E daí nós temos os organismos sexuais, né, aumentando de tamanho e amadurecendo. E em ambas as fases a gente tem o crescimento do corpo, né? De uma forma geral, nós temos a produção de pelos nas regiões genitais e nas axilas. Nos garotos começam a surgir os pelos no rosto, né, formando a barba e o bigode. E é geralmente nessa fase que você tem aquela liberdade um pouquinho maior, né, da independência que acaba ocorrendo, né? Então o que eu tinha na infância, quando todo aquele meu desenvolvimento, aquele meu crescimento, a massa cerebral crescendo também, né, junto com o corpo. Então ali por volta, lá na infância, por volta dos 3 a 4 anos, você atinge os 80% de massa cerebral que você vai ter como adulto, né? Então acaba estabelecendo assim, ele precisa ser um período que o cérebro precisa ser muito estimulado, né? Porque é ali que vai garantir que as conexões nervosas sejam bem adequadas nesse desenvolvimento corporal, tá? E aí nós temos os avanços que acabam ocorrendo nessa transição para a adolescência, né? E depois dessa transição para a adolescência, a gente tem a transição para a fase adulta, né? Que se considera a fase adulta a partir dos 21 anos de idade. E aí nós temos muitas mudanças, né, que também acontecem. Aquelas mudanças que vieram da adolescência já se estabilizaram, né? E a responsabilidade e a independência aumenta bastante. Em muitos casos já se apresenta a independência financeira de uma forma completa ou parcial por meio do trabalho, né? A gente sabe que só conseguimos alcançar essa independência por meio do trabalho, não tem outra forma, né? E geralmente nessa fase as pessoas costumam namorar, casar, ter filhos e formar uma família, né? Que seria a nossa programação básica evolutiva, tá? Seria ela acaba se desenvolvendo a partir dessa forma. Nós temos essa formação básica, né? Que seria esse ser humano nascer, crescer, se desenvolver, amadurecer, ter descendentes férteis, né? E após isso nós temos a velhice, que é também chamada de terceira idade ou melhor idade, que é nessa fase ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer, a pele fica mais enrugada, porque você já não tem uma disponibilidade de colágeno, por exemplo, para manter a pele elástica, né? E em muitos casos, assim, principalmente nas situações de idade avançada, alguns problemas de saúde começam a surgir, tá? E é uma fase de muita experiência, muito conhecimento que nós temos a ganhar, né, com as pessoas mais idosas, com as pessoas com um ritmo de vida maior. Então, alguns anos atrás,
A gente tinha o início dessa fase que se dava aos 60 anos de idade, né? Mas com o avanço da medicina, com o avanço das áreas de saúde, a Organização Mundial da Saúde começou a considerar a velhice se iniciando a partir dos 75 anos de idade, tá? Porque muitas pessoas de 60, 65 anos de idade continuam muito ativas, principalmente no mercado do trabalho, possuindo uma boa qualidade de vida e uma boa expectativa de vida também, tá? A partir desse momento, então acabou se jogando, né? Isso acabou aumentando a expectativa de vida. E é claro, dependendo de alguns países, você tem expectativas de vida maior. Por exemplo, no caso do Japão, vocês têm uma expectativa de vida bem maior para a população, que está muito relacionada à qualidade de vida, né? Aos cuidados com a saúde, aos cuidados com o corpo. Então, nessa fase, assim, entre essa mudança que começa a ocorrer lá na infância e lá na adolescência, que surge a puberdade, né? Que é essa fase de transição, e que se inicia a produção, né, a liberação hormonal, né, que acaba iniciando essas mudanças no corpo. Então essas faixas etárias acabam ocorrendo dessa forma. Então o que a gente tem das faixas etárias de 16 aos 29 anos pode ser chamada de juventude, né, que é essa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. E as mulheres entre esses 35 anos a 65 anos passam por uma transição que é chamada de climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, né, que é caracterizada pela menopausa. Então, você tem esses avanços bem distintos que acabam ocorrendo, né, por essas ações hormonais e que vão refletir na sua maturação, no seu amadurecimento e no seu crescimento corporal, tá? Lembrem, pessoal, assim, segue o material em anexo. Lembrem de qualquer dúvida, a gente esclarece na aula ao vivo, né? Eu sei que vai ter muitas dúvidas quanto a essa liberação hormonal, as produções de hormônio, as mudanças que ocorrem, e a gente tira essas dúvidas na aula ao vivo. Tranquilo, gente? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.